Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da Paróquia São Jerônimo Emiliani. Eu sou o Diego e estarei com vocês neste capítulo especial. Nós estamos fazendo uma série de podcasts celebrando o mês das vocações. Na semana passada nós tivemos o vídeo do Padre Lino falando sobre a vocação sacerdotal. E nessa semana nós vamos falar sobre a família, que é o berço das vocações. E para isso nós convidamos uma família muito especial para todos nós, né, que costuma participar da paróquia. Sejam bem-vindos, Tony e Nani. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente que agradece, Diego, o convite, poder passar uma mensagem para nossa paróquia, nossa querida comunidade. A gente, quando planejou fazer o podcast, a gente pensou muito em vocês. E porque eu me lembro de estar na igreja e você, Nani, com a sua filhinha no colo e fazendo os comentários. E daí o Tony fazendo o teatrinho das crianças e logo em seguida correndo lá atrás, vestindo a paramentação como ministro. Então, eu percebo que vocês exercem muito bem essa vocação. E eu queria entender de vocês, o que é a família para vocês? Quer começar? Por favor. Bem, como você falou, é uma vocação, é um chamado, né? No momento que a gente se apaixonou um por outro e resolveu casar e se juntar e constituir uma família, é uma missão, um ministério de esse amor que a gente tem por nós. Jesus Cristo sendo o centro, a gente poder que esse amor, fazer com que esse amor ele transcenda, ele transborde nosso relacionamento e possa gerar vida, geradores, assim como Deus quer. E aí a gente poder ter filhas e, no nosso caso são 4 maravilhosas filhas que Deus nos permitiu, nos concedeu e nos confiou, para a gente poder criá-las aqui nesse mundo, mais para o céu. Então é uma missão maravilhosa que a gente tem para nós, onde a própria família nos ensina a sermos melhores, a exemplo de Jesus Cristo. Ele se esvaziou na eternidade, se fez carne, viveu por nós. O marido, a esposa, o esposo, a esposa, na família eles são chamados a se esvaziar, para a família, para criar os filhos. Esse esvaziar, ele não é uma coisa triste, mas é uma doação, é um amor que tem e que acaba fazendo com que a gente seja completo por Deus, porque esse esvaziar, esse amor, essa doação, viver para o outro, viver para a esposa, viver para as filhas, a esposa viver para o esposo, viver para as filhas, é o nosso ser, ele completa o nosso ser. Como São Tomás de Aquino ele fala, se eu não estou enganado, é São Tomás de Aquino ou Santo Agostinho? Para mim é São Tomás de Aquino, ele fala, o nosso coração é inquieto, ele só vai estar em paz quando repousa no Senhor, em Deus. E se repousar no Senhor não é só no momento da morte, mas é quando a gente está exercendo a função, exercendo o ministério, exercendo o nosso ser, vivendo para a família. A nossa vocação é a família. Acima da minha vida está a minha família. E onde eu amo a Deus é na família. E amando a família, eu vivo e me dedico a ela. Isso me completa, isso me dá sentido, completa o meu ser. E criá-las para o céu, não para esse mundo. Povoar o céu. Talvez a família, assim, a nossa missão é a família, E a gente está chamado de ir para o céu, chamado à santidade. E eu vejo a família, assim, como uma forma da gente chegar na santidade, porque a família é uma doação, a família é onde a gente vive o amor, e é na família que a gente pode se santificar no amor, santificar com as virtudes, santificar aí nessa caminhada para o céu. E nessa santificação a gente santifica a família, Porque ninguém se santifica sozinho, a gente vai levando quem está do nosso lado, E dessa forma a gente
leva toda essa turminha junto, e é uma missão maravilhosa. É uma perfeição, né? A vocação é uma coisa realmente divina, é uma criação divina que é vivida, quando ela é vivenciada em Cristo, é vivenciada em Deus, você vê como ela é perfeita. Nos perrengues que tem, né? Nas irritações, nas coisas do dia a dia, mas ela na harmonia divina, nesse amor, né? A gente vê como a cada dia a gente é convidado a amar melhor, a ser melhor, a se superar, a se doar. E de dia em dia, de fé em fé, em conversão em conversão, a gente vai vendo como tudo faz sentido e como ela é maravilhosa, né? Como ela é a base de tudo. Né? Como Deus pensou em tudo, né? E é necessário a gente dizer assim, se doar, se entregar, dizer seu sim. Né? Aquela confiança de se jogar, de se entregar nos braços de Deus, de viver a família. Né? O primeiro sim que a gente faz a Deus e o não que a gente faz para o nosso ego. E isso é muito bom. É um passo difícil às vezes de dar e a gente tem que fazer isso todo dia. E Deus, né, o Verbo, ele se fez carne através de uma família. Né? E a gente tem como exemplo Maria e José. E então, parabéns, né, por esse chamado de vocês. Aproveitando, para quem não conhece, a família do Tony e da Nani, eles participam da paróquia nos Pequeninos do Senhor e também no Teatrinho. E né, desde sempre que eu participo da paróquia, eu vejo a família dele, as meninas. Conta um pouco, né? Nani, fala pra gente a respeito das meninas, né? Quantas são, porque é uma tropa, né? Uma turminha animada. A mais velha tem 10 anos, a Elisa, tem a Ana Laura com 8 anos, a Helena com 5 e a Maria Isabel, aí a última com 1 aninho, 1 ano e meio. Vai fazer 2. Vai fazer 2, né? Arredondando é 2 anos. Para facilitar, a gente vai arredondando. É bastante, eu não posso falar nada, porque em casa eu também tenho 4, né? E coincidentemente ou não, eu estou aqui justamente por isso. E eu vejo que essa vocação familiar, né, nos enche, né, nos traz uma motivação, né, para o dia a dia. É claro que é uma vocação. Há pessoas que seguem, né, outros caminhos e seguem outras vocações também. Mas qual que é a, né, principal dificuldade que vocês têm no dia a dia enquanto família? Porque tem um lado bom, mas também tem aquele lado mais difícil, né? As coisas boas da vida nem sempre são fáceis. E como que é, né, ser pai e ser mãe nos dias atuais, essas dificuldades? Quer começar? Eu vejo assim, uma grande dificuldade a gente conseguir ter um olhar para cada uma diferente. Porque cada um tem um jeito, cada uma tem um temperamento, cada um tem o seu momento. A gente tem uma com 10, uma com 1, então cada um está vivendo um momento diferente. A gente ter no meio da correria, no meio do dia a dia, das confusões, das obrigações, das responsabilidades, dos afazeres, dos lazeres, a gente conseguir olhar o que cada uma precisa, o que a gente tem que ser o melhor para ela naquele momento, que suporte que a gente tem que dar, se ela está precisando de alguma coisa, o amor, se o potinho de amor dela está cheio. Então, eu acho que essa questão da atenção com cada uma de diferente forma, em momentos diferentes, eu acho que é o grande desafio de chegar todo dia, à noite, fazer aquele exame de consciência. Será que eu fiz o meu melhor? E quando acorda, como que eu posso fazer melhor hoje? Como que cada uma está precisando? A gente conversar. Olha, ela está assim, ela está assada, hoje está assim. Apesar do Tony não estar o tempo inteiro, né, durante a manhã, eu sempre estou com ela, mas ele sempre está participando, eu sempre estou levando para eles. Hoje foi bom, hoje não foi, hoje eu estava assim, hoje eu estava nervosa, eu estava um doce, cada dia uma coisa. Eu acho que esse é o desafio, né? Conseguir atender diferentes personalidades, todas no mesmo momento. Mas é porque a dinâmica é assim, né? Para a gente poder ter os 4 filhos e poder estar presente, eu acho que um dos desafios hoje em dia é esse. É os pais estarem presentes e fazerem a função de pais, né? Hoje o dia a dia é muito difícil. O casal ele tem que trabalhar, né? É muito difícil. Claro que tem famílias que têm o privilégio de só o marido ou só um trabalhar, só a mulher ou só o marido trabalhar,
Mas geralmente os dois, eles acabam trabalhando, e é o nosso caso. Mas a gente conseguiu equilibrar. A Nani, ela fica de manhã com elas, com as meninas, à tarde 3 vão para a escola, uma vai para a avó, né, então está em família também. E à noite a gente está aqui na função, né? De manhã eu busco ficar um pouco mais em casa, sair um pouco mais tarde, eu começo a trabalhar em casa, tenho um escritório aqui para poder estar presente, inclusive no acordar, né? O pai está lá, dá o bom dia, dá um carinho, conversar, está presente, né? Eu acho que o primeiro desafio é isso, é a gente conseguir conciliar a principal função nossa, porque quando a gente assume a vocação, quando a gente assume o ministério, né, o matrimônio, isso é a primeira coisa. A gente não é um bom profissional em primeiro lugar. Em primeiro lugar é ser pai. Em primeiro lugar é ser mãe. Daí deriva tudo. Eu preciso ser um bom profissional porque eu sou pai. Eu preciso ser ético porque eu sou pai. Eu preciso ser manso porque eu sou pai. Eu preciso ser sábio porque eu sou pai. Tudo deriva da função primordial que é pai, a vocação. Eu acho que o equilíbrio hoje da gente não misturar isso, o equilíbrio hoje da gente poder exercer essa função, que é uma maravilhosa função, uma divina função, eu acho que é o desafio maior que a gente tem, né? De cuidar da família. Senão, o mundo, o dia a dia, o dinamismo faz com que a gente se desfoque. Aí a gente coloca o nosso olhar para fora, para a profissão, para a carreira, para o dinheiro, para poder sustentar, também que é um desafio. Mas a gente esquece do principal, né? Esse, para mim, eu acho que é o maior desafio que a gente tem. Equilibrar e saber sempre que a função principal é ser pai, é ser mãe. Tudo deriva daí. Tudo faz sentido daí. Perdeu-se a referência de ser pai e começa a ser um profissional por ser profissional, não tem mais motivo, não tem mais sentido, né? A gente não consegue parar em pé pisando nos próprios ombros. Então, a gente perde a base. E aí é onde vai a família, a base da vida, a missão. Você falou da Sagrada Família, né? Eu gosto muito de São José, eu quero estudar muito mais São José, e eu gosto muito da figura de São José, no silêncio, na obediência, e ele, sendo o menor da Sagrada Família, né, Jesus, Maria e José, ele foi responsável por guiar. Deus falava com ele, vai para o Egito, volta do Egito, né? Quando o anjo aparece para ele, na hora que ele estava ali com as dúvidas com relação à gravidez de Maria, olha, não, pode casar e você vai dar o nome de Jesus, né? Então essa figura do silêncio, né, e da obediência e do trabalho, José que ensinou Jesus a função, né, de carpinteiro, e aí a gente não vou entrar nesse aspecto se era só carpinteiro ou era construtor, é a questão da linguagem, né, mas está ali a figura do pai, né, tão importante. Principalmente olhando, né, para José, o silêncio, vou extrapolar um pouco, a mansidão, a sabedoria, e aí onde também vão os desafios. O pai e a mãe precisam ser portos seguros, né? Os filhos precisam de segurança no relacionamento do marido, da esposa e do esposo, né? Do carinho dos dois, entre nós. Tem que ser essa referência para elas, tem que ser esse porto seguro para elas poderem enfrentar o mundo que não é fácil, né? E muitas vezes a gente não está nesse equilíbrio, né? Eu chego do trabalho irritado por uma coisa que aconteceu no trabalho, ou por causa do cansaço, e aí, quando eu chego aqui, a gente tem a principal função. Aí eu chego para a minha principal função, né? Ainda mais depois de um dia de outras funções, outras atividades, eu chego às vezes cansado e irritado, mas eu venho para a minha principal função. Aí onde eu tenho que conseguir desligar, isso é muito difícil, e ficar para elas, virar a chave e ser um pai engraçado, ser um pai que ensina, ser um pai que educa, um pai que aconselha.
para mim, também são desafios grandes que a gente tem, mas de fé em fé e pedindo o Espírito Santo que guia a gente vai tocando, vai conseguindo. É engraçado que quando a gente, diante de tantos desafios do dia a dia, né, na cabeça, ocupada com tanta coisa, quando a gente perde um pouco, né, da paciência, quando a gente não é virtuoso, quando a gente se envolve nas coisas do mundo e não olha para dentro de casa, a gente começa a desandar, né? E chora, e vira aquela confusão, né? Quando a gente está focado no olho aqui para dentro, no olho nela, as coisas fluem, vai tudo bem. Então, a gente, assim, é um grande desafio. Ele é mais difícil, mas quando a gente faz com amor, volta o coração para dentro, volta o coração para ela, para nossa visão, a gente vê que as coisas acontecem tranquilamente. Então, a gente tem que se motivar nisso. E o terceiro ponto seria, claro, combinado, ligado aos outros dois que a gente colocou, é o exemplo. É o exemplo mesmo, né? A gente tem que se policiar pelo exemplo. A palavra, ela pode convencer, né? Mas o exemplo arrasta. Então, elas olharem a gente, olharem nosso comportamento. E elas estão aprendendo e medindo todo momento. E observando se tem inconsistências ou não. Ah, mas papai, mamãe fala isso, mas eles agem desse jeito. Eles falam em paz, em amor, mas dentro de casa ele é irritado, ele fala alto, ele briga, ou fala palavrão, né? São inconsistências que vão ser ruins para nós, para elas e para a família. Então a gente tem que buscar ser o que Deus pensou de nós, para a gente ser. Buscar ser o que Deus quer e realmente superar as nossas dificuldades, nossas falhas, né? É isso. Muito bem. E você falando sobre o exemplo, vocês são um exemplo, né, para muitas pessoas da paróquia, né, como família. Particularmente, eu tomo vocês como um exemplo para minha família também, desde o início, né? Essa motivação que vocês têm, né, que vocês estão à frente, inclusive, do serviço ao Senhor. E essa é a próxima pergunta, né? Como que é isso? Vocês têm tempo para as filhas, para o trabalho, para o dia a dia, para os problemas, e ainda assim tira o tempo para servir ao Senhor como família cristã e família católica. Como que vocês tiram essa força? De onde vem essa força? Realmente vem de Deus. Assim, claro. Quando a gente olha, desculpa até quando a gente olha para trás, esses anos recentes, inclusive quando teve o teatrinho e teve o programa, né, veio o teatrinho há 15 anos, né, aí chega o momento da pandemia para as missas. Durante a pandemia, então só ficou o programa dos Pequenos do Senhor no YouTube e a gente gravava toda semana. Tinha que fazer o texto, editar, fazer o texto, gravar, editar, postar. Aí chegou o momento que as missas voltaram. E aí começou o teatrinho e continuou o programa. Então, assim, era uma... assim, quando eu olho para trás, realmente, assim, e hoje, que agora a gente já está reprisando, e a gente está mantendo o teatrinho, eu vejo que é impossível, foi impossível. Com as próprias forças, era impossível. Deus proveu a energia, a motivação, o tempo, as coincidências, quando parecia tudo dar errado, dava certo. E escrever o teatrinho não é uma coisa tão fácil, então assim, não é uma coisa, vou sentar aqui e escrever. Tem que ter uma iluminação, né? Eu não sou escritor, então tem que vir é preciso uma luz divina para poder escrever. E aí, final de semana, a missa, ensaio, a missa, aí também as nossas orações diárias, de manhã e de noite. E aí é Deus que provê. Quando você fala sim, e isso é difícil às vezes a gente acreditar, sabe? E muitas pessoas não acreditam e falam assim, não, poxa, tem muita coisa já. Você fala sim e se esforça, as coisas vão acontecendo. Pela vontade de Deus, não pela nossa vontade. Às vezes a gente fica batendo a cabeça.
né? E aí, Deus, na divina pedagogia dele, vai mostrando para a gente estar errado. Mas quando a gente vai falando sim para o caminho certo, ele vai ajudando, ele vai fazendo acontecer, porque ele vai cuidando para que as coisas aconteçam. Então foi acontecendo e vai acontecendo. Ah, mas vocês não ficam cansados? São sacrifícios. A gente não fica morto de não ter energia nenhuma, não. Vai dando saúde, vai dando energia, vai dando condições, né? E é só se você me permite, né? A sua pergunta, você falou assim, e ainda dá tempo de fazer as coisas, né? Se dedicar para a missa, para a igreja, para a paróquia. É o contrário. Primeiro são as coisas de Deus, né? Primeiro a gente busca, né, cuidar das coisas de Deus. A gente tem nossas responsabilidades, obviamente, como pais, em prover, e para isso trabalhar, estudar, mas primeiro a gente tem que pensar nele, né? Então, primeiro a gente pensa nele e gasta e dedica as maiores energias para Deus. E as coisas vão acontecendo. A gente não é irresponsável para falar, vamos lá, se joga do penhasco. Não é assim. É sempre com discernimento, né? Sempre tem que ter o discernimento. Mas sempre a gente coloca primeiro a nossa função de pai e mãe. Então, qual que é a nossa, dentro da nossa vocação de pai e mãe? E principalmente passar o exemplo. O exemplo arrasta, a palavra convence, o exemplo arrasta. Quais são os caminhos que Deus quer que a gente percorra, que a gente siga, que a gente vá. Então ele vai dizendo sim para fazer o podcast, né? Sim para as palestras que nós somos convidados a fazer, e aí a gente tem que mudar um pouco da dinâmica, tem que estudar o que vai falar, e vamos. Né? Então, Isso também é um caminho de muito aprendizado, né? Tudo que a gente dá para Jesus, a gente só vai colhendo frutos, né? Eu acho que a gente evoluiu, que a gente tem a nossa fé, nosso amor entre a gente mesmo, carinho, tudo isso quem ganhou no final foi com a gente. Porque a gente, quanto mais a gente dedica, mais a gente ganha a gente mesmo, entendeu? Abertura à vida, tudo isso veio nesse processo de caminhada na fé. A gente vai ter muito isso. Legal, bacana. Essa é a Bebel, não é? Oi, Oi, Bebel, tudo bem? Fala oi pro tio, manda um beijo pro tio. Oi. Olá, tá todo mundo vendo você lá. Manda um beijo ali, ó. Manda um beijo pra câmera. Que gracinha. Família, muito obrigado, né, por aceitar o convite. A gente fica muito agradecido, né, em nome de toda a comunidade, porque, né, vocês são parte, né, da comunidade. No final, nós somos todos uma família só, né, de Deus. E creio que esse vídeo, né, esse podcast vai ser muito importante para todos e sirva de exemplo, né? Nós estamos em uma época, né, uma mudança, né, de conceito da sociedade. Muitas pessoas com famílias menores, né? E a gente vem desbravando, né? Exato. E tentando, de alguma forma, né? Que é o que vocês fazem, de conduzir tudo, né, de acordo com o Espírito e tendo, né, o discernimento para cuidar das coisas de Deus. Muito bom. Muito obrigado mesmo, né, por aceitar o convite. Se você permite eu acrescentar um ponto, que eu acho muito importante, como você mesmo, né? Tem 4 filhos, né? Filhas e filhos. A gente tem 4 filhas. Para muitas pessoas a gente parece ser louco, né? Nossa Senhora, 4, que loucura, né? Mas é uma delícia, e muitas vezes a gente está aqui, como vocês estão vendo, a Bibel está aqui, as meninas estão lá em cima, e acham que isso com 4 filhos não é possível, né? E mesmo com elas a gente se divertir, curtir a vida, né? Curtir a alegria da família, né? Esse curtir, gostar da vida tem um sentido diferente, né? E também, Diego, o exemplo delas estarem sempre, desde pequenas na igreja, né? Se habituando, sentindo em casa. Elas se sentem em casa. Quando elas vão na paróquia, vão na missa, elas se sentem em casa, né? Elas sentem à vontade. E aí tem, desde pequena, ver a gente ali se dedicando, se doando,
né? Elas olham esse exemplo, veem o amor que a gente tem por nós e por Deus, pela missa, né? O carinho que a gente tem, o amor que a gente tem na Eucaristia. Elas vão absorvendo tudo isso, vão vendo como é bonito e vão já aprendendo a amar desde pequenas. E para a gente é uma delícia ver elas com essa intimidade com Jesus Cristo na missa, né, gostar de ir. Para a gente é muito. A gente fica muito feliz, a gente vê que Deus está provendo para que a gente consiga fazer um bom papel, criá-las para o céu. Né? Agora nós estamos aqui com toda a família. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência e nós vamos finalizar com a ajuda da Elisa. Tchau, pessoal. Continue se acompanhando nas redes sociais e vejam o próximo podcast. Curta. E compartilhe. E compartilhem. Muito bem. Tchau, tchau.